Tudo bom, professor? Tomer Savoy, do Movimento Verde e Amarelo, e hoje do canal 3 na área. Faz muito tempo que o Brasil não joga com 3 zagueiros, né? Mas a gente hoje em dia tem uma safra muito boa de jogadores nessa posição, tanto destros quanto canhotos. Isso passa na sua cabeça de alguma forma? E também só saber se você já jogou num estádio, ou já treinou um time num estádio tão grande, né? 103 mil pessoas. Já joguei quando nós não tínhamos cadeiras, né, em estádios, tive públicos aí maiores, né, atuando como atleta. Como treinador, não, é a primeira vez. Tivemos aí 90, 80 e poucas mil pessoas, não mais que isso. Mas, com certeza, teremos um grande espetáculo, um espetáculo à altura do público que teremos no dia de amanhã. Com relação a 3 zagueiros, primeiro nós temos que encontrar um caminho para a nossa equipe, um caminho seguro, em que os jogadores se sintam tranquilos, e depois, sim, algumas alternativas. Pode ser que venha acontecer em algum momento, mas nesse instante eu vou tentar encontrar um padrão de jogo para a equipe, que é tudo que nós queremos, e o trabalho sendo desenvolvido e direcionado para isso. Está funcionando? Tá. Dorival, boa tarde. Carlos Gil, Grupo Globo. Mais cedo o Martinelli esteve aqui e foi muito direto, né? Quando perguntado sobre a partida de amanhã, falou: sim, amanhã eu vou para o jogo, vou começar como titular. Então, nesse embalo, eu queria te fazer 2 perguntas. Uma em relação ao gol, porque o Bento foi titular nos amistosos de março, mas o Alisson não estava. Então, o que você pensa para amanhã? E nessa configuração também de, talvez, amanhã dar mais oportunidades, né? E testar, e no jogo dos Estados Unidos, talvez um time mais com cara de titular mesmo, que vai começar a Copa América. Onde você vê o Endrick nessa situação? O Endrick hoje é um jogador que está mais para ter uma oportunidade de começar jogando amanhã, ou já encarado como um jogador titular que vai para o jogo semana que vem? Obrigado. Bom, Alisson e Martinelli iniciam realmente a partir da manhã. Os demais, naturalmente, saberão a respeito. Porém, eu acho que nós vamos até segurar um pouco mais para que possamos definir a nossa escalação. Com relação ao Endrick, é um jogador que depende única e exclusivamente dele ocupar um espaço. Tudo é questão de tempo, amadurecimento, naturalmente, e oportunidade. Acredito que ele vai ter, por aquilo que já vem demonstrando, tanto no Palmeiras quanto na própria seleção brasileira. Alô, Dorival. Pedro Iva aqui da ESPN. Você falou do Alisson, Martinelli já falou dele, você projetou o Endrick. O restante do time para amanhã é algo que você está guardando para você, que você poderia falar o que você trabalhou? E também nessa esteira, você, nos Jogos de Março, claramente você desenhou algo para confrontos muito específicos. Você chegando ali, não tinha muito o que trabalhar também, você fala muito de padrão de jogo. Então, era algo muito para os confrontos específicos. E agora, você está, imagina, olhando para México e Estados Unidos, mas olhando para frente para a Copa América. O que você quer ver do time nesses 2 amistosos? O que seria esse tal padrão que você busca? Exatamente isso. Nós tivemos, né, essa semana de trabalhos, naturalmente, com alguns jogadores chegando no decorrer dela, alguns cumprindo aí uma semana de comemorações em razão de uma conquista justa e que temos que enaltecer e naturalmente entendemos, né, tudo isso. A seleção se reuniu, nós pudemos acelerar um pouco esse processo, que para nós ele é muito importante. Teremos ainda uma segunda partida com os Estados Unidos e logo depois mais um pequeno período aí para que possamos usar o máximo possível para treinamentos. Eu sinto que a equipe amadureceu muito em relação ao primeiro momento. Nós pudemos trabalhar assim com as 2 equipes praticamente no mesmo nível, no mesmo padrão. Eu acho que isso foi importante. E agora é questão de tempo para que possamos avaliar e analisar todos os atletas que aqui estão. Eu acho que esse período ele é muito importante em razão
principalmente de termos aí jogadores muito inteligentes e que têm uma fase de assimilação, e isso é um fator importante. O que eu espero é que eles consigam desenvolverem o seu melhor dentro de campo. São jogadores de várias equipes, cada um com conceitos um pouco diferentes daquilo que nós temos da seleção, mas adaptáveis e que nós esperamos aí que tudo aconteça de uma maneira bem positiva. Se Deus quiser, até o final da primeira fase da competição, nós já estejamos aí no nível bem melhor. Eu acho a escalação até amanhã, com certeza. Dorival, Thiago Reis, da Rádio Itatiaia. A minha pergunta é com relação à liderança, né? Você tem um elenco muito jovem, a convocação passa por uma renovação grande e você tem muitos jovens. Você já definiu capitães? Vai ter mais de um? Você pretende trabalhar com mais de um capitão? Como é que você tem trabalhado também com essas lideranças, com os mais experientes do grupo? Você sabe que a função de um capitão, às vezes, ela é muito mais decisiva no dia a dia. E, de repente, o atleta não tem que ter uma abraçadeira para que ele se posicione como um capitão de equipe. O que eu vejo é que, às vezes, tem capitães que não desenvolvam e executem funções que são muito importantes. E tem outros atletas que talvez não tenham essa abraçadeira e que, de repente, o façam de uma maneira brilhante. O que eu espero é que nós não tenhamos apenas um atleta com esse perfil, mas outros mais que possam fazer parte de um contexto. Aquele que for a campo, naturalmente, designa-se assim como um atleta especial, mas não é assim que nós encaramos. E dentro de um grupo, de um elenco, com certeza, eles próprios sabem quem são os líderes, o tipo de liderança que cada um apresente, né? Quer seja técnica, pela postura, pela imposição, às vezes pela dinâmica, outros pela execução. Mas o importante é que nós tenhamos vários jogadores que possam representar essa função e que não precisariam ou não precisam estar necessariamente com uma braçadeira na... Dorival, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Queria te perguntar sobre a condição física do Rodrigo, do Vini, que chegaram depois dessa final, uma temporada desgastante para o Real, foram até o último dia da temporada. Queria que você falasse um pouco da estratégia, especialmente para os dois que já vinham jogando como titulares. E todo mundo que passa aqui, todos os jogadores, falam muito, né, sobre esse momento do Vinícius, que apostam que ele será o vencedor da Bola de Ouro, que ele é o melhor jogador do mundo nesse momento. Você acredita que a Copa América pode contribuir e ser decisiva para isso? Eu acho que mais decisivo do que foram as participações dele, tanto no Campeonato Espanhol quanto nos momentos decisivos de um torneio tão importante como conquistado por último. Eu acho que não precisaríamos ter aí uma Copa América para que ele confirmasse tudo aquilo que foi falado a respeito e que foi mostrado por ele, apresentado por ele. Eu acho que é um jogador que fez um trabalho fantástico ao longo da temporada. Tivemos, naturalmente, alguns outros, mas eu acho que, por merecimento, tudo que ele fez não seria correto se não o fosse apontado como o melhor jogador da temporada. Com certeza, o Vini fez por merecer e eu torço muito para que isso tudo se confirme em razão de tudo aquilo que ele apresentou. É natural que, após a partida, né, foram vários dias de comemoração, essas coisas todas que vocês sabem, que fogem ao contexto natural. Porém, eles estão sendo muito bem monitorados, observados e preparados, aí, se Deus quiser, para que façamos uma bela competição. Dorival, Rodrigo do canal Vamos. Quando você assume a seleção, você fez um discurso sobre aproximar a seleção do torcedor. Aqui no México, aqui no Texas, contra o México, a gente vai ter vários brasileiros no estádio. A gente sabe que vão ter mais mexicanos, mas vão ter vários brasileiros aqui. Em Orlando, então, nem se fala. Tem um estádio cheio de brasileiros. E durante a Copa América também, mesmo que não seja talvez a maioria do estádio, terão brasileiros. Como fazer para se aproximar desse público e fazer que eles se cativem e gostem da seleção? Se permite uma segunda, já tem um capitão definido para o jogo de amanhã?
Eu acho que nós estaremos enfrentando amanhã uma partida muito complicada, uma equipe que joga um futebol interessante, agudo, um futebol dinâmico, com ligações diretas, de muita disputa, um jogo de muito contato, e eles chegam com muita velocidade a todo momento ao gol adversário. Será um jogo interessante, o que nos dará um parâmetro importante para uma competição tão importante quanto a que teremos aí pela frente. O que eu vejo assim é que uma partida que possa balizar aí o momento que nós possamos viver dentro da Copa América, e que será fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho. Com relação ao capitão, já tenho definido naturalmente, ele já sabe quem será, mas amanhã nós anunciaremos aí. Dorival, aqui no fundo à sua direita, Hélio Traschini do UOL. Você convocou o Gabriel Magalhães na primeira e ele acabou sendo cortado. Agora ele vem de novo com uma lesão, ainda não está à disposição. Eu queria que você... Na última foi o Beraldo que teve uma sequência. Eu queria saber se o Beraldo segue com uma sequência amanhã ou se o Bremer vai ter uma oportunidade. Eu acho que todos os jogadores terão uma oportunidade em algum momento. Com certeza isso vai acontecer. Gabriel é um jogador importante. Foram feitas as avaliações e ele estaria em condições até a nossa estreia. Ele está acelerando o processo de recuperação e não deixando de fazer os trabalhos necessários para que esteja em totais condições aí, se Deus quiser, até a primeira partida da Copa América. Então é um jogador que nós estamos contando e muito. Todos são importantes, todos terão oportunidade, podem ter certeza disso. Nós estamos trabalhando para que todos os jogadores possam demonstrarem a razão de estarem presentes em uma seleção como a nossa. Duas mais em português para mudar, por favor. Ok. Dorival, me permita só aproveitar esse gancho antes de fazer a minha pergunta, porque você responde que todos terão uma oportunidade em algum momento. Você se refere especificamente ao jogo de amanhã? E aí até a dúvida, quantas substituições estão programadas? Aos próximos 5 jogos, com certeza. Perfeito. Dorival, a gente está há 2 anos da Copa do Mundo, que vai acontecer aqui na América do Norte. Primeiro, para ter o registro, André Galindo, do Grupo Globo. É sempre um prazer falar com você. Estamos há 2 anos de uma Copa do Mundo. Você não terá com o grupo da seleção, o grupo de jogadores convocados, em nenhum momento, tanto tempo como agora. Que base você pretende sair daqui visando o Mundial? Até porque o seu ciclo será apenas a metade entre uma Copa e a outra. Muito obrigado. Eu acho que o principal é encontrarmos justamente isso que eu falei anteriormente. Um equilíbrio para a nossa equipe e um padrão que possa nos balizar daqui para frente. É tudo que nós queremos. Esse período vai nos mostrar muito de tudo isso. São etapas importantes para a consolidação de uma equipe que foi montada praticamente há pouco tempo, mas que apresenta um processo de evolução muito interessante. Eu confio muito no trabalho que está sendo desenvolvido, em tudo aquilo que estamos fazendo, não só dentro das partidas, mas muito mais, e também nesse processo entre uma convocação e outra. Tem sido um trabalho marcante para todos nós e muito importante para que nas tomadas de decisões nós estejamos muito próximos e sejamos assertivos em momentos de convocações e montagens de equipe. Nós estamos agora com mais um desafio que será justamente isso. Nós fazemos com que todos esses jogadores sintam-se responsáveis pelo momento que estejamos vivendo, participando de todo esse processo e contribuindo cada um com a sua vivência, a sua experiência e a capacidade que apresentam. Por isso que eu disse anteriormente que esses jogadores terão um papel muito, muito importante, desde que assumam um pouco mais dentro de campo
as responsabilidades, que elas sejam divididas e cada um realmente absorva tudo isso e carregue para campo, tentando deixar o seu melhor nos momentos em que tenham uma oportunidade. Oi, Dorival. Bruno Cassucci, do GE. Em outros momentos você já teve oportunidade de comentar a situação do Lucas Paquetá, mas na semana passada houve uma novidade, ele foi denunciado pela Federação Inglesa, e já ficou claro que a decisão da manutenção da convocação dele aqui foi tomada pela presidência, que consultou a situação legal, a viabilidade dele permanecer com o grupo, que isso foi uma decisão diretiva. A minha pergunta é muito mais em relação ao que te compete, a parte de campo, a parte humana também. Você tem adotado cuidados, tem se preocupado em conversar com o Paquetá? Como que tem sido esses primeiros dias? E se você puder contar para a gente, se teve alguma conversa, como você tem lidado com essa situação? Eu tive conversa com o Paquetá a todo momento, não só agora. É natural que eu me interesse pela história de cada um, pelos problemas, tentando ajudá-los de todas as formas. Não só com ele, como com qualquer outro atleta que venha a ter qualquer tipo de situação. O importante é que foi uma decisão de todos nós. O presidente comanda uma entidade, fez todas as consultas possíveis e imagináveis, tanto à Federação Inglesa de Futebol quanto ao seu clube, nenhum sinal negativo em relação ao aproveitamento dele como atleta, mesmo se os seus campeonatos estivessem em andamento. Então, não haveria por que nós tomamos uma decisão contrária. Assim foi feito. O Paquetá está aqui, está se preparando, está trabalhando como os demais e, dentro dos merecimentos, continuará tendo as oportunidades pela capacidade que possui ou não.